Volume 1. Capítulo 16. E deixe um pouco de sopa para Lian Shenjiu. Entregue suas ervas. Entreguem suas ervas. Quando escureceu, Zhao Tieshu começou a gritar na entrada da aldeia. 5 membros do acampamento de preparação de guerreiros haviam montado uma longa mesa. Sobre a mesa havia 5 panelas circulares. Essas panelas eram feitas de bambu e geralmente eram usadas para tomar sol com tâmaras ou ervas. 3 das 5 panelas já estavam cheias. As pessoas faziam fila para entregar as ervas que colhiam. O ancião de barba longa identificou a idade e a raridade de cada erva. E a raridade de cada erva. Ele usou uma pequena balança para pesar as ervas antes de registrá-las. Quando chegou a vez de Yi Yun e Jian Xiaorou, Yi Yun entregou lentamente sua colheita. O velho barbudo deu uma olhada e seus olhos se iluminaram. Ndanguogo. Fungo negro. Raiz de alcaçuz. Ginseng selvagem. Essas são boas ervas. O ancião olhou para essas ervas caras como se fossem seus bebês e começou a acariciá-las. No momento em que elas entraram em suas mãos, Yi Yun ficou ao lado e deu um suspiro de alívio. Esse velho pode ser um especialista em ervas, mas ele não conseguia perceber que a essência de ervas havia sido sugada pelo cristal roxo há muito tempo. Isso era compreensível. As ervas que foram sugadas pelo cristal roxo não pareciam diferentes de uma erva recém-colhida. Diferente de uma erva colhida recentemente. Garoto, você teve sorte. Você pode ficar com suas rações hoje. Zhao Tieshu ficou muito satisfeito ao ver as ervas. Eles estavam encarregados de coletar as ervas e receberiam recompensas de Lian Shenjiu se a qualidade fosse alta. Quando Lian Shenjiu começasse sua ascensão meteórica no futuro, seus lacaios teriam algo a ganhar. Ele poderia entrar na cidade grande e talvez até conseguisse um emprego na cidade. Reconheci que você era um garoto da medicina adequado, com o talento natural para colher ervas. O fato de eu mandá-lo colher ervas foi devido à minha previsão, combinando-o com seu melhor potencial. Você não morreu da última vez que melhorou suas habilidades de coleta de ervas. De acordo com esse padrão, entregue outro grama de ervas amanhã. Quando Zhao Tieshu disse isso, ele sorriu casualmente. O quê? Jian Xiaorou ficou furioso. Escolher 16 onças de ervas já era extremamente difícil, mas Zhao Tieshu acrescentou mais. Jian Xiaorou sabia que a velocidade de colheita de ervas de Yi Yun era rápida, e um pouco mais não importaria para ele. Mas, conhecendo Zhao Tieshu, seria como odeia eles 1 centímetro, e eles pegarão 1 metro. Acidente acabará acontecendo. Guerreiro Zhao, você deve estar brincando. Essas ervas foram colhidas com muito esforço, com meu trabalho duro. Trabalho duro durante todo o dia. É tudo meu. A entonação de Yi Yun foi extremamente lenta. Enquanto movia seus lábios, seus olhos estavam olhando para as 3 panelas cheias de ervas. Uma camada de pontos de luz começou a flutuar na superfície das 3 panelas. Esses pontos de luz foram obviamente atraídos pelo cristal roxo. Eles eram como vagalumes na noite. E flutuavam lentamente até Yi Yun. Um sorriso imperceptível surgiu no rosto de Yi Yun. O cristal púrpura precisava de algum tempo para absorver a essência de ervas. A bronca de Zhao Tieshu foi para o deleite de Yi Yun. Droga! Você acha que estou negociando com você? Zhao Tieshu bateu na mesa, fazendo com que o barbudo. Vocês, gente barata, só sabem comer. É raro que haja algo em que seu lixo possa ser usado. E aqui estão vocês inventando todo tipo de desculpa. A tribo Lian não cria aproveitadores. As pessoas ou são guerreiras ou fazem um trabalho honesto. Entregue mais 1 grama de ervas. Amanhã. Desapareçam. Ao ser repreendido na cara por Zhao Tieshu, o rosto de Yi Yun se enrugou e seu corpo congelou. As pessoas ao seu redor entenderam que,
para uma criança de 12 anos de idade, ser repreendida tão duramente em público, seria um golpe extremo para Yi Yun. Zhao Tiechu viu o rosto de Yi Yun ficar branco. Ele queria provocar ainda mais. Jian Xiaorou não aguentou mais e puxou Yi Yun para longe. No entanto, os pés de Yi Yun estavam enraizados no chão e eram imóveis. Era como se ele tivesse se transformado em pedra com as palavras duras de Zhao Tiechu. Palavras duras de Zhao Tiechu. Estou quase terminando de absorver. Se eu absorver mais, Lian Shenjiu ficará desconfiado. Yi Yun não foi incomodado por Zhao Tiechu. Ele estava tratando suas palavras como o latido de um cachorro louco. Ele só estava se concentrando na quantidade de essência de ervas que deveria absorver. Absorver cerca de 80% seria suficiente. Preciso deixar um pouco de sopa para Lian Shenjiu. Até mesmo um tolo seria capaz de perceber algo errado se uma quantidade tão grande de ervas não tivesse nenhuma essência de ervas. Yi Yun não poderia entrar em conflito com os escalões superiores do clã tribal Lian. Ele pode ser capaz de se livrar de Zhao Tiechu, mas ainda não era páreo para pessoas como o patriarca ou Lian Shenjiu. A essência de ervas absorvida pelo cristal roxo entrou rapidamente em sua corrente sanguínea, circulando pelo corpo de Yi Yun. Isso fez sentir um calor em seus canais. Seu corpo ficou mais quente. E seu rosto ficou rosado. Yi Yun sentiu seu corpo leve com euforia. A aparência de Yi Yun parecia patética para a multidão. Seu rosto estava vermelho e seus membros estavam flácidos. Isso deve ter sido o resultado da repreensão de Zhao Tiechu. Pobre garoto. Ele é tão jovem. Ele está sendo escolhido porque se opôs a Zhao Tiechu no dia da distribuições de ração. Esse garoto com certeza tem uma vida amarga. Sua mãe morreu pouco depois de chegarem à tribo Lian. Ele é fraco e propenso a doenças. Ele não tem força, ele não será capaz de resistir a Zhao Tiechu. O que está acontecendo com as pessoas do campo de preparação de guerreiros que usam a aldeia? Vocês acham que o jovem mestre Lian Shenjiu realmente nos levará para a cidade? SHH, não diga bobagens. Se as pessoas do campo de preparação de guerreiros ouvirem isso, vocês terão sorte de merda. Eu acho que esse garoto vai ser consertado até a morte mais cedo ou mais tarde. Era comum as pessoas caírem para a morte quando colhiam ervas nas montanhas. Quanto mais cara a erva, mais alta ela era. Yi Yun deve ter subido muito alto, arriscando sua vida para entregar ervas de tão alto grau. Ele estava condenado a cair para a morte daqui para frente. Mas e daí se alguém morresse no clã tribal Lian? As vidas das pessoas daqui não valiam nada. Tarde da noite, a lua pairava no céu como um gancho de prata. Na sala de drogas do patriarca Lian, alguns homens estavam abanando as chamas feitas de uma grande pilha de madeira sob uma grande panela. Madeira sob uma grande panela. Alguns idosos da sala de medicamentos estavam organizando cuidadosamente as ervas. Eles começaram a preparar o remédio herbal feito de várias combinações de ervas e medicamentos suplementares. Os medicamentos suplementares e o calor eram passados confidencialmente no clã tribal Lian. Não deveriam ser conhecidos pelos plebeus. Pois se eles soubessem como, poderiam colher ervas secretamente e prepará-las para si mesmos. Os escalões superiores do clã tribal Lian achavam que usar ervas nos plebeus era o mesmo como usar bons grãos para alimentar os porcos. Era inútil. Mesmo os membros do campo de preparação de guerreiros não tiveram a chance de mergulhar seus corpos em ervas. O ensopado de ervas que foi cuidadosamente preparado era especialmente para Lian Shenjiu. Bom. Muito bom. Você se saiu bem dessa vez. Foram coletadas várias ervas boas. O patriarca ficou muito satisfeito depois de olhar a lista de ervas. Isso é esperado de mim, disse Zhao Tiechu com um sorriso bajulador. Foi ordenado pelo
foi ordenado pelo patriarca e diz respeito ao futuro do jovem mestre Lian. Cumprir. No momento em que deixei o campo de treinamento, corri para a montanha de ervas para supervisionar a colheita de ervas. A colheita das ervas. Até os covardes tinham que subir nos penhascos. Assim, tivemos boa sorte ao encontrar o fungo negro e o dangogo. Zhao Tiechu recebeu todo o crédito de Yi Yun. Nada mal. Você trabalhou duro. Vá até o armazém e pegue 1 quilo de carne, o patriarca deu um tapinha nos ombros de Zhao Tiechu. Obrigado, patriarca, disse Zhao Tiechu alegremente. Sim, faça bem. Quando Shenjiu se tornar um guerreiro do reino, ele precisará de corredores de recados. Se você for sábio, poderá receber o apreço de Shenjiu. Se você puder estar ao lado dele, quando Shenjiu subir, você definitivamente colherá alguns dos benefícios. Obrigado, patriarca, por suas palavras gentis. Zhao Tiechu se ajoelhou e fez uma reverência. Ele estava inexplicavelmente animado. Aquele garoto, Yi Yun, era sua estrela da sorte. Ele não esperava que aquele pequeno lacaio fosse tão bom em colher ervas. No futuro, ele lhe dará benefícios como um pouco de borra de ervas e algumas rações. O pobre garoto ficará muito grato por receber essa pequena quantia e fará tudo como seu cavalo escravo. Zhao Tiechu foi embora enquanto sonhava com seu futuro brilhante, comandando as massas na grande cidade. Volume 1. Capítulo 17. Tendões como cordas de arco. Enquanto o clã tribal Lian estava preparando a medicina herbal, Yi Yun foi secretamente para a parte de trás da montanha de ervas do clã Lian. De frente para a luz da lua, Yi Yun ficou em uma pedra como um pinheiro. Yi Yun já havia aproveitado a oportunidade para absorver grandes quantidades de essência de ervas usando o cristal roxo quando Zhao Tiechu estava coletando as ervas. Agora a essência de ervas estava surgindo em seu corpo como uma tempestade de fogo. A melhor maneira de absorver a essência de ervas era cultivar a si mesmo. Durante o processo de cultivo, ele digeriria a essência de ervas e treinaria seu corpo. Yi Yun endireitou lentamente o pé esquerdo, com a mão esquerda agarrando o tornozelo esquerdo. Com seu joelho direito dobrado, seu corpo se curvou como um arco. Essa era a postura o tigre feroz desce a montanha. Yi Yun havia aprendido secretamente as 6 primeiras posturas do punho de ossos de tigre com costela de dragão. Ele gesticulou com precisão. O ponto crucial do tigre feroz desce a montanha era apertar os tendões do corpo. Yi Yun continuou puxando seu corpo até doer antes de dar um soco com um rugido. Caixa! Yi Yun tinha dado um soco em uma pequena árvore à sua frente. No entanto, esse resultado não foi satisfatório para Yi Yun. Ele não queria o poder do punho, mas ser capaz de levar seus tendões ao máximo. Nos 5 níveis do sangue mortal, os 3 primeiros níveis, valente, vigor e trovão, eram simplesmente uma medida das condições do corpo do artista marcial. Por meio do treinamento contínuo da carne, órgãos e ossos, o potencial oculto do corpo será revelado, resultando no reino de vigor e estrondoso. Tudo isso era um processo natural e não algo que se pudesse almejar. Yi Yun entendeu que, ao dominar o punho de ossos de tigre com costela de dragão, ele não teria problemas para alcançar o 5º nível de sangue mortal. Porque, com base no que Yao Yuan disse, o punho de ossos do tigre costela de dragão. Punho de ossos de tigre com costela de dragão era uma técnica básica que até mesmo uma pessoa do reino do sangue púrpura poderia empregar com grande efeito. Caixa! Um estalo claro. Yi Yun quebrou um pinheiro fino com a espessura de uma perna totalmente crescida. Seus punhos estavam machucados, mas isso não importava. A essência de ervas que o cristal roxo absorveu estava se acumulando no corpo de Yi Yun, espalhando-se lentamente, tornando-se parte da força de Yi Yun.
Yi-Yun afrouxou os punhos antes de cerrá-los novamente. Yi-Yun praticou a postura o tigre feroz desce a montanha pela enésima vez. Os músculos de Yi. Os músculos de Yi-Yun eram como um broto de árvore jovem sendo regado, crescendo e prosperando. Yi-Yun havia treinado da meia-noite até o amanhecer. Apesar do treinamento intenso, o cristal roxo que havia absorvido grandes quantidades de essência de ervas. Essência de ervas suplementou Yi-Yun com a energia, fazendo com que ele ficasse radiante e acordado. Yi-Yun deu tudo de si em cada postura do o tigre feroz desce a montanha. Seus tendões eram puxados ao extremo todas as vezes. Esse treinamento intenso também foi difícil para Yi-Yun. Seu corpo estava dolorido. Além da dor, seu corpo já havia gastado toda a essência de ervas que ele havia absorvido anteriormente. A essência havia se misturado à carne e ao sangue de Yi-Yun. Os tendões de Yi-Yun foram puxados repetidamente, tornando-os lentamente mais resistentes. Bum! 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 Yi-Yun não sabia quantos socos havia dado. Por ser fisicamente exigente, a visão de Yi-Yun ficou com a visão embaçada. Sua percepção se deteriorou, mas a dor de seus socos e a sensação pulsante da tração dos tendões eram extremamente claras. Yi-Yun entrou em um estado maravilhoso. Não havia distrações, era um estado de semiconsciência. Ele havia se esquecido de tudo. A única coisa de que se lembrava eram os tendões de seu corpo. Imperceptivelmente, Yi-Yun havia formado um mapa mental de seus tendões e músculos. Era uma sensação mágica. Nesse estado de treinamento altruísta, Yi-Yun podia ouvir os seus meridianos. O suor escorria e seus punhos sangravam. Ele ouviu o fraco assobio do vento. Yi-Yun sentiu apenas uma pressão intensa à sua frente. Naquele segundo, Yi-Yun conseguiu conjurar uma força de origem desconhecida. Ele rugiu enquanto seus tendões foram puxados até seus extremos antes de desferir um soco. Bem! A prática de Yi-Yun havia arrancado o pinheiro, espalhando a madeira. Em meio à serragem voando, o corpo de Yi-Yun claramente fez um som suave de open. Embora não fosse alto, era extremamente nítido. Assim como o som de uma corda de arco, era especialmente claro no céu noturno aberto. Tendões como cordas de arco. Então são tendões como cordas de arco. Yi-Yun caiu no chão, olhando para o céu com os braços bem abertos. Aquele último soco havia consumido toda a sua energia. Yi-Yun respirou profundamente. Seu punho direito estava mutilado e vermelho de sangue, mas a dor o deixou ainda mais animado. Mais animado. Ele sabia que tinha feito um pequeno progresso em direção ao seu tigre feroz desce a montanha. Essa noite foi a primeira vez que ele praticou artes marciais em sua vida. Ele estava praticando a técnica principal do Reino Divino Taiá. A melhor técnica do Reino Divino Taiá, punho de osso de tigre com costela de dragão. O movimento O Tigre Feroz desce a montanha. O movimento O Tigre Feroz desce a montanha era algo que somente uma pessoa com sangue mortal nível 3, Thunderous, poderia criar o som de uma corda de arco usando seus tendões. Mas Yi-Yun conseguiu fazer isso. Embora tenha sido suave, afinal, ele ainda estava no reino de Valente. Ele também tinha apenas 12 anos, seus ossos e músculos eram incomparáveis aos de um adulto. Os resultados não eram algo que qualquer membro do campo de preparação de guerreiros pudesse igualar. Ele tinha até mesmo excedido o nível valente de Lian Shenjiu do passado. Yi-Yun não teve uma noite de sono, mas o mesmo aconteceu com o velho responsável por preparar as ervas na sala de medicamentos da tribo Lian. Sala de medicamentos da tribo Lian. O pote de ervas havia sido preparado durante uma noite inteira. Até as pedras que sustentavam o pote estavam vermelhas. Quentes. Ao amanhecer, alguns homens fortes vieram derramar uma grande quantidade de líquido preto do pote. Essa era a essência de todo o pote. E essas ervas são as melhores dessa vez. Ainda podemos prepará-las mais 3 vezes ou mais.
Embora seja menos eficaz, ainda é extremamente precioso. Vocês podem usá-la para tomar banho. As sobras de ervas serão deixadas para os plebeus. Ela será necessária quando os ossos desolados forem refinados. As técnicas imperfeitas de fabricação de cerveja do clã tribal Lian só conseguiam obter 20% da essência das ervas. Esse era o seu limite. E Lian Shenjiu só conseguia absorver metade da essência de ervas obtida pela tribo por meio de imersão. Ou seja, Lian Shenjiu só conseguia absorver 10% da essência de ervas. A proporção pode parecer baixa, mas é compreensível. Uma pessoa normal não conseguia absorver uma grande porcentagem dos alimentos que comia, sem falar nas ervas que eram 100 vezes mais difíceis de absorver. O balde de líquido de ervas negras foi enviado para a câmara de isolamento de Lian Shenjiu. Lian Shenjiu já tinha ouvido falar que ervas valiosas como dangogo, ginseng selvagem, fungo negro e alcaçuz estavam naquele pote. E alcaçuz estavam naquele pote de ervas. O cultivo de Lian Shenjiu havia chegado ao ponto de ruptura. Ele estava precisando muito das ervas para se enriquecer. Bom! Que bom! Chegou bem na hora. Lian Shenjiu olhou para o líquido de ervas negras com um rosto cheio de entusiasmo. Ele se despiu e pulou nu no líquido quente. A temperatura estava acima de 90 graus Celsius, suficiente para cozinhar qualquer carne. Até mesmo um mortal. Sangue mortal de 5º nível como Lian Shenjiu sentiu dor em todo o corpo. Mas essa temperatura era ideal para absorver a essência de ervas. Essa água quente poderia abrir os poros e permitir que o líquido herbáceo entrasse no corpo do guerreiro através de seus poros. Volume 1. Capítulo 18. Se você continuar cozinhando, ele ficará cozido demais. A imersão no líquido à base de ervas estava sendo moída e, para proteger seu corpo, Lian Shenjiu circulou seu Yuan Qi em seu corpo. No entanto, era extremamente doloroso, mas pensando que um dia ele poderia entrar no reino divino Taiya para aprender a técnica sagrada Taiya e se tornar alguém que Lian Shenjiu suportou ainda mais. A força de vontade de Lian Shenjiu para se tornar mais forte era incomparável. Uma pessoa com uma força de vontade mais fraca teria se aproveitado de seu status de jovem mestre da tribo para comer bem e participar de uma festa. Da tribo para comer bem e participar da devassidão. Na melhor das hipóteses, ele seria um jovem mestre distinto. Mestre, mas nunca teria alcançado uma estatura semelhante à de Lian Shenjiu. O jovem mestre Lian tem muita vontade. O jovem mestre Lian é como um homem de ferro. Não é possível para uma pessoa normal mergulhar nesse líquido herbáceo fervente. O jovem mestre Lian é um dragão entre as pessoas. Ao ver Lian Shenjiu sendo cozido como uma lagosta no líquido de ervas, os lacaios ao redor, incluindo Zhao Tieshu, começaram a se animar. A maneira como falavam era diferente da deles, pois normalmente usavam linguagem chula. No entanto, para sugar, eles escolheram propositalmente usar adjetivos grandes. Aumente o fogo. Lian Shenjiu gritou enquanto cerrava os dentes. Era extremamente doloroso. Imerso em um líquido de 90 graus Celsius. As veias se projetavam na testa de Lian Shenjiu. Seu corpo estava coberto de pele vermelha, que se esticava e se enrolava. Sob essa condição, se alguém rotulasse Lian Shenjiu como um dragão entre as pessoas, ele seria, na melhor das hipóteses, relacionado a uma lagosta. Lagosta em chinês é literalmente camarão-dragão. Ele estava de fato no seu limite, mas os efeitos do líquido herbal eram mais fracos do que ele esperava. Como pode ser isso? Aumentar o fogo? Os lacaios se entreolharam, cheios de admiração por Lian Shenjiu. Shenjiu. Porra! O jovem mestre Lian disse para aumentar o fogo. Por que você está ocioso? Por quê? Você acha que o jovem mestre Lian não pode suportar isso? A força de vontade e a habilidade do jovem mestre Lian não são algo
que você possa imaginar. Zhao Tiechu era o mais graduado, por isso deu uma lição em seus subordinados. Depois de repreendê-los, ele mesmo moveu a grande pilha de madeira para dentro do fogão. O fogo rachou à medida que as chamas aumentavam. Ao ver que Lian Shengjiu estava atingindo um momento-chave em seu progresso de cultivo, Zhao Tiechu pegou um grande ventilador para abanar as chamas. O fogo era tão grande que as chamas estavam prestes a queimar o cabelo de Lian Shengjiu. Jovem mestre Lian, você se sente bem? Sorriu Zhao Tiechu com entusiasmo. Lian Shengjiu não conseguia mais dizer uma palavra. Ele havia cerrado os dentes com tanta força a ponto de dentes se lascassem. Além dos punhos cerrados, sua pele estava fervendo a ponto de rachar. Mesmo assim, ele não obteve o efeito desejado. O que aconteceu? Lian Shengjiu pensou com raiva. Sob o tratamento especial de Zhao Tiechu, seu corpo estava prestes a derreter. A pele humana encolhia sob calor intenso a ponto de rachar. Esse fenômeno estava aparecendo no corpo de Lian Shengjiu. Mas Lian Shengjiu não estava nem aí. Ele estava considerando a possibilidade assustadora no fundo de sua mente. Profundos de sua mente. Era um medo que o sufocava. Tendo alcançado um nível tão alto de treinamento e estando a um passo do reino do sangue púrpura, Lian Shengjiu estava com medo. Lian Shengjiu era muito sensível a cada desenvolvimento em seu corpo. Ele sabia que estava imerso em um pote de ervas de alta qualidade, mas seus batimentos cardíacos não tinham aumentado. Seu corpo havia sido polido, mas os resultados não eram evidentes. Ele não conseguia absorver muito de um tanque cheio de boas ervas. Lian Shengjiu percebeu que ele poderia ter chegado ao ponto de um gargalo. Lian Shengjiu tinha ouvido de seu mestre, Yao Yuan, que quando os artistas marciais praticavam artes marciais, eles eram propensos a atingir gargalos, especialmente quando estavam prestes a avançar para um novo nível. Algumas pessoas poderiam ficar presas aos seus gargalos por toda a vida. O caminho marcial não tinha fim. No longo caminho da prática das artes, era preciso avançar continuamente. Avançar continuamente para novos domínios. Eventualmente, um gargalo aconteceria, mas Lian Shengjiu nunca poderia acreditar que enfrentou seu primeiro gargalo ao chegar ao reino do sangue púrpura. Ele não podia aceitar isso. Ele era um filho preferido dos céus, um dragão dourado preso em águas rasas. Ele só precisava de uma pequena quantidade de estímulo para voar para o céu. Como poderia um mero reino do sangue púrpura ser seu gargalo? Ele não podia acreditar. Mais fogo. Lian Shengjiu estava lutando com todas as suas forças enquanto gritava com raiva. Mais, e ainda mais fogo? Zhao Tiechu começou a sentir que algo estava errado. Ele viu a pele dos braços e pernas de Lian Shengjiu se separar. Ele não deveria precisar ser cozido em tal estado. Jovem mestre, se você cozinhar mais, e ele ficará cozido demais, e disse o grupo de lacaios. Disse hesitantemente. Eu quero mais fogo. Lian Shengjiu rugiu tão alto quanto um leão enfurecido. Zhao Tiechu só podia obedecer, atiçando as chamas com seus subordinados. As chamas ficaram mais fortes. As ervas no líquido borbulhavam. O pote de ervas havia fervido. Até mesmo Lian Shengjiu teve dificuldade em permanecer dentro da água fervente. Além disso, seu corpo não tinha sido capaz de absorver grande parte da essência de ervas. Ele finalmente rugiu com seu yuan qi explodindo para fora de seu corpo. Seu corpo. Boom! O tanque de ervas explodiu, espalhando o líquido quente e ardente. Ai! Os lacaios ao redor imediatamente gritaram de dor por causa da queimadura. Felizmente, todos eles estavam vestidos. Embora estivesse escaldante, apesar de ter caído em suas roupas, a temperatura já havia diminuído tremendamente. Além disso, eles tinham pele grossa para suportar as queimaduras. Estava muito quente.
No entanto, esses lacaios eram mestres em sugar. Eles sabiam que Lian Shenjiu se tornaria um guerreiro do reino. Se tornaria um guerreiro do reino e poderia se tornar o cavaleiro do reino divino Taiá um dia. Se eles bajulassem Lian Shenjiu, teriam um futuro próspero. Por isso, incluindo Zhao Tiechu, vários lacaios ignoraram suas queimaduras e se prostraram no chão, gritando parabéns ao jovem mestre Lian por sua maestria. A cena de Lian Shenjiu explodindo o tanque de ervas foi impressionante. Zhao Tiechu e os outros entenderam erroneamente que Lian Shenjiu havia conseguido se libertar. Eles não perderam tempo com isso. Mas, a risada alegre de Lian Shenjiu e sua premiação não aconteceram. Pelo contrário. O corpo de Lian Shenjiu estava todo vermelho. Sua carne já estava rachada, fazendo-o parecer extremamente feroz. Desapareça! Lian Shenjiu extremamente irritado chutou Zhao Tiechu e os outros lacaios, fazendo-os cair. Zhao Tiechu ficou atordoado com o chute. Ele não se atreveu a emitir nenhum som, embora sua bunda doesse tremendamente. Ele não tinha a menor ideia do que havia acontecido. Todos vocês saiam daqui! Lian Shenjiu gritou bem alto. Os lacaios ficaram muito assustados e correram apressadamente. Correndo. De repente, Lian Shenjiu levantou a mão voltem. O olhar de Lian Shenjiu era frio mostre-me os resíduos de ervas. Sim. Os lacaios não murmuraram uma palavra. Eles se afastaram e trouxeram de volta a borra de ervas. Sem dizer uma palavra. Lian Shenjiu remexeu na borra de ervas e questionou o processo de fermentação. Seu rosto ficou cada vez mais feio. Não havia nenhum problema com a borra de ervas. Havia muitas ervas boas usadas nela. De fato, nem mesmo um médico de uma grande tribo seria capaz de perceber. Quem poderia imaginar que alguém tivesse a capacidade de absorver toda a essência de ervas sem o processo secreto de fermentação? Depois de ver os resíduos de ervas, Lian Shenjiu confirmou que havia encontrado seu gargalo. Droga! Lian Shenjiu bateu com o punho na parede. Ele tinha demonstrado talento em artes marciais desde jovem. Yao Yuan havia dito anteriormente que ele estaria entre os melhores, mesmo em uma tribo grande. O problema não era por causa de seu corpo, era por causa desse clã tribal Lian. As ervas que a tribo me deu eram muito fracas. Os jovens talentosos dos grandes clãs tribais absorvem ervas desde pequenos. Eles comem ossos desolados como refeição. Como eu poderia me comparar a eles? Lian Shenjiu cerrou os punhos. Ele odiava o fato de não ter nascido em uma família rica, mas nesse lugar desolado. Esse pobre clã tribal Lian me impediu e atrasou 17 anos do meu tempo. Se eu tivesse nascido na família real do reino divino Taiá, teria desejado alcançar o reino do Roxo, ou um reino ainda mais elevado, e poderia até mesmo disputar a realeza do reino divino Taiá. Trono real do reino divino Taiá. Depois de pensar nisso, ele não podia mais apoiar o clã tribal Lian. Ele odiava o clã tribal Lian. Todos os recursos do clã tribal Lian não eram suficientes para sua formação. Por que eu não poderia nascer na família imperial? Por que eu não podia desfrutar de tudo isso? O ponto de partida deles estava em algum lugar que o meu clã Lian nem conseguia ver. No entanto, eu estava subindo como um cachorro. Eu odeio isso. Venha! Lian Shenjiu gritou. Zhao Tiechu não se atreveu a ser mais lento e correu em direção a Lian Shenjiu sem fazer barulho. Passe minha ordem. Prepare o caldeirão e reúna os homens aptos da aldeia para começar a refinar os ossos desolados. O coração de Zhao Tiechu deu um salto. Finalmente estava começando. Era para ser alguns dias depois. Sobre as ervas. Continue colhendo. A voz de Lian Shenjiu era indiferente. As ervas do clã Lian
A montanha era. A montanha era o bem mais valioso do clã tribal Lian, e a colheita de ervas era sempre regulamentada, para evitar o excesso de colheita. Mas agora, Lian Shenjiu estava preparado para deixar o clã tribal Lian em alguns meses. O clã Lian. A montanha de ervas do clã Lian não tinha mais valor para ele, então ele estava disposto a extrair tudo dela. Por estarem sufocadas pelo gargalo, as ervas pouco o ajudavam, mas era melhor do que nada. Quanto aos ossos desolados, e agora era a hora de os ossos desolados o ajudarem a romper o gargalo. Romper o gargalo. A colheita de ervas era sempre regulada para evitar a colheita excessiva. Para evitar a colheita excessiva. Mas agora, Lian Shenjiu estava preparado para deixar o clã tribal Lian em alguns meses. O clã Lian. A montanha de ervas do clã Lian não tinha mais valor para ele, então ele estava disposto a extrair tudo dela. Por estarem sufocadas pelo gargalo, as ervas pouco o ajudavam, mas era melhor do que nada. Quanto aos ossos desolados, e agora era a hora de os ossos desolados o ajudarem a romper o gargalo. O gargalo. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.